lá nessa parte, qual o Senhor esse desejo de coração para você trabalhando, e ela trouxe para nós, e assim é glorioso nós estamos realizando esse culto para Ele. Desde quando ela colocou essa opinião de fazer um culto da saudade, o Senhor vem falando ao meu coração para ministrar um pouco sobre o filho pródigo. Que lembrou que todos nós já tivemos uma saudade de um pai, saudade de uma mãe, saudade de um amigo, saudade de alguém que a gente gostava muito, mas ou o Senhor Deus recolheu, ou viajou para longe, está em outro país. Mas o que eu quero ministrar aqui nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, é falar sobre um jovem. No versículo 11 que nós lemos aqui, a palavra já vem nos falando, Cristo falando por parábolas. E o Senhor Jesus fala assim, olha, ele diz, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, lá para a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda. Irmãos, para nós podermos entender o contexto, quando um filho chega até o pai quer logo que escutar o seu filho, quer abraçar o seu filho, quer estar junto com o seu filho. Para nós entendermos sobre questão de herança no nosso país, vamos pegar assim por exemplo, o que acontece quando o filho vai à herança do pai? É somente o quê? Após a morte do pai e da mãe. Mas interessante que, nesse versículo que nós acabamos de ler, o filho chega para o pai e fala assim, pai, eu quero a minha herança. Mas detalhe, o pai ainda estava vivo. É como se o filho virasse para o pai e falasse assim, pai, eu já quero viver minha vida sozinho. O modo mais grosso de dizer é como se o filho está descartando a existência do pai. Muitas das vezes o Senhor ele tem falado conosco através do louvor, ele tem falado conosco através da palavra dele. E quando esse filho ele chega até o seu pai, ele pede herança, pede a parte da herança que era para ele, eu não vejo aqui o pai educando. Eu não vejo aqui o pai tentando impedir o filho de ir embora. Mas o pai o que ele faz? Ele reparte a herança. E a parte que é do filho, ele entrega nas suas mãos. E nessa noite eu quero trazer a mensagem para nós: decisões que levam a consequências. Talvez eu tenha feito uma decisão que é uma decisão boa, mas talvez eu tenha feito uma decisão que é uma decisão ruim. E todas as nossas decisões, tudo aquilo que a gente toma por decisão, tem uma consequência. Quando a gente vai escolher uma pessoa para casar, quais os requisitos que a gente quer? Uma pessoa fiel, uma pessoa compreensiva, uma pessoa amorosa. Mas cada um de nós tem um jeito. Cada um de nós tem um jeito. Eu não sou igual o pastor Zubiro, eu não sou igual a Carla, mas cada um de nós tem um tipo, uma maneira de ser, uma maneira de se expressar. E aqui esse filho ele falando no diálogo com o pai, dá-me o que me pertence. No versículo 13 falou assim, olha, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajudando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Trazendo para os nossos dias de hoje, o que seria isso, essa palavra? Hoje, nós estamos aqui na casa do Senhor Deus. O Senhor Deus ele tem provido o nosso mantimento. O Senhor Deus ele tem provido as nossas famílias. O Senhor Deus tem provido as nossas roupas, os nossos calçados, os nossos empregos. Tudo ele tem provido.
presença do Espírito Santo, longe de ouvir a palavra do Senhor. E aquele jovem, ele partiu, o que ele fez? Ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa palavra dissolutamente significa o que é? Sem controle. Tudo que ele via, ele ia lá, pagava. Ah, eu quero, eu compro, eu faço. E muitas pessoas hoje em dia, outrora estavam na casa do Senhor Deus, e o Senhor Deus abençoou, e o Senhor Deus multiplicou na área financeira. Na primeira oportunidade que ele fez, infelizmente saiu da presença do Pai, saiu da casa do Pai. Então aqui eu quero trazer alguns momentos dessa parábola que Cristo nos deixou sobre o filho pródigo. Então, no primeiro momento que nós já temos o filho mais novo, ele vê o seu pai e o seu irmão. Primeiro momento, você está na casa do Senhor Deus. Nós temos nosso Deus Pai, nós temos os nossos irmãos. Aqui somos como um corpo, somos como uma família, interligados uns aos outros. Fala sobre comunhão. A partir do momento que nós saímos da casa do Pai, nós perdemos primeiramente a comunhão com o Pai, perdemos a comunhão uns com os outros. Por mais que nós falamos assim, eu cumprimentei na rua, mas não é a mesma coisa de você estar aqui, de você comer a mesa com o Pai, de você sentir a presença do Pai. E talvez você tenha saído da presença do Pai, e nessa noite o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração dele. É hora de voltar. É hora de voltar à mesa. É hora de vir compartilhar os momentos bons na casa do Pai. O Pai não desprezou o filho. O Pai não brigou com o filho, não bateu com o filho, pelo contrário. Meu filho, você tem? Toma, pode ir. Em momento algum nós vamos ver o pai amaldiçoando o filho. Pelo contrário. E no segundo momento, a palavra nos revelando que ele viveu de maneira absolutamente, de maneira libertina. É assim aquela pessoa que sai da presença de Deus. Ele pode até pensar que tem alegria lá fora, mas a partir do momento que ele coloca a sua cabeça no seu travesseiro, creio eu que aquilo vem como uma flecha no seu coração. Aquela saudade de estar na casa do Pai, aquela saudade de ouvir a voz do Pai, aquela saudade de sentir o abraço do Pai. Agora aquele jovem já não tem mais, porque ele mesmo, com a sua própria escolha, com a sua própria decisão, com as suas próprias pernas, decidiu ir para a loja. Muitas pessoas querem acusar a Deus de tanta maldade no mundo, mas eles não olham que as próprias pessoas procuram e há consequências. E no terceiro momento dessa passagem, a palavra nos revela e fala assim, olha, versículo 14: e havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou os cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Irmãos, quando a gente fala sobre porco, é um dos animais mais surdos, é um dos animais mais, vamos dizer assim, que se olhar ele vive, você quer passar longe, porque fede, porque tem cheiro desagradável. Mas a palavra nos revela que ali houve uma grande fome, e é assim aquela pessoa que sai da presença da casa do Pai. Ele pode até por um momento pensar que tem alegria, mas chega os momentos de tristeza, chega os momentos que ele vai em um, vai em outro, e ele não acha solução. Sabe por quê? A única solução que tem é nos braços. A única solução que tem é reconhecer que errou, reconhecer que pecou e voltar imediatamente
que tinha de tudo do bom e do melhor, agora chegar ao ponto de querer comer a comida de porcos. E é assim que o inimigo faz, é assim que o inimigo trabalha, para tirar quem está na casa do Senhor Deus. Aqui você tem tudo que o Senhor Deus tem colocado nas suas mãos. Quando a pessoa ela sai da presença de Deus, o inimigo faz não passe na vida da pessoa, a ponto de chegar no estado de miséria. Quantas e quantas pessoas que infelizmente não vigiaram, desobedeceram a palavra do Senhor Deus, e hoje infelizmente se encontram no estado de miséria, assim como aquele jovem se encontrava. Mas ainda bem que aquele jovem tomou uma decisão. Sabe qual é essa decisão? Versículo 17: e tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui mereço fome? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça como um dos seus jornaleiros. Levantar-me ele com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha a atitude daquele jovem. A primeira atitude foi uma atitude ruim, no qual ele decide gastar tudo que o mundo oferece, que ele decide ir para longe da casa do pai. Mas agora a segunda atitude, ele cai em si, ele reconhece o seu estado de miséria, ele reconhece que ele pecou, ele reconhece que ele errou. Ele levanta a sua cabeça e fala assim: não, eu vou para a casa do meu pai. E ele se humilha, a ponto de ele falar assim: olha, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu vou no intuito de quê? De ser recebido como um dos seus jornaleiros, ou como um dos seus trabalhadores. Nessa noite o Senhor Deus ele fala para você: se porventura você se afastou da casa do Pai, se porventura você saiu da presença do Pai, mas por um determinado momento não tem forças, não teve força de retornar ainda, ele diz para você nessa noite: ainda há lugar na casa do Pai, ainda há lugar na mesa da casa do Pai, ainda o Pai está te esperando de braços abertos. Versículo 20: levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe o seu pescoço e o beijou. O pai poderia muito bem ter falado: não, você que quis sair, você que quis ir embora, agora você vai viver a sua vida. Não, o pai decidiu tomar uma atitude. E qual é o tema da mensagem? Atitudes que trazem consequências. E qual foi a atitude do pai? O pai decidiu perdoar. O pai decidiu ir ao encontro do filho, correndo e abraçá-lo, lançando o seu pescoço, beijar ele. Agora você, pai, você, mãe, imagine o seu filho, sua filha, viver longe de você por anos e anos. De repente esse filho decide retornar para o seu lar. Qual é o sentimento que você vai ter? Você vai querer logo abraçar, você vai querer beijar, você vai querer saber como está. E assim aconteceu com aquele pai. Ele não importou com aquele filho que estava barbudo. Ele não importou que aquele filho estava sujo, com as roupas rasgadas, fedendo por causa que ele estava brincando com os porcos. Mas não, o pai vai correndo, ele toma aquela atitude, ele abraça o filho. E quando o pai tem essa atitude, o filho fala assim: olha, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai, ele fala aos seus servos: trazei-lhe essa melhor roupa e vestido, e põe um anel na sua mão e alparca nos pés. Sabe o que Cristo está falando nessa noite? Você pode ter saído da casa do pai, mas se você decidir no seu coração retornar para a casa do pai, eu tenho vestes novas para você. Se você decidir no seu coração retornar para a casa do pai, eu tenho
pastor nos fala assim: olha, se a gente se humilhar, se a gente orar, o Senhor Ele vai nos perdoar, Ele vai sarar a nossa terra, Ele vai curar as nossas feridas. Mas só tem um porém. Até então, até essa parte, estava tudo muito bom. Sabe o que acontece? O filho mais velho, ele vendo aquilo, ele irou a ponto de dizer: pai, olha esse filho seu, gastou tudo que o Senhor tinha dado nas mãos dele, e agora ele quer voltar. Eu estava aqui com o Senhor o tempo todo, o Senhor não me deu nenhum caminho para que eu possa morar com os meus amigos. E talvez essa pessoa, esse filho mais velho, sou eu, e você está nesse plano. Quando vê uma pessoa voltando para os caminhos do Senhor, logo fala assim: não, quer voltar para a igreja? Você que bagunçava, você que fumava, você que bebia? Sim, essa pessoa que está procurando misericórdia. E talvez se a trombeta soar, essa pessoa que está pedindo misericórdia vai subir você que é a casa de novo. Não vamos ser como esse filho mais velho, não. Vamos ser como aquele filho mais novo, reconhecer: pai, eu peguei no céu, peguei contra ti, mas tem misericórdia. O pai poderia receber ele como um dos seus trabalhadores, mas não. O lugar que tinha ali não era um lugar para trabalhador. O lugar que tinha ali era lugar para filho. O lugar que Deus tem para você nessa noite é o lugar de filho. Porque Cristo Ele nos comprou, Cristo Ele nos redimiu, Ele nos lavou com o teu precioso sangue, para que nós possamos estar aqui nessa noite. Então, como o culto da saudade, aquele jovem sentiu saudade de casa, aquele jovem sentiu saudade do pai, aquele jovem sentiu saudade da sua vida que ele tinha. Se você tem essa mesma saudade da casa do pai, não demore. Volte enquanto há tempo. Volte enquanto há vida. Porque quando você tem vida, ainda há esperança. Quero que a igreja coloque de pé. Feche seus olhos. Amado Deus, bendito Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Pai querido e amado. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite para louvar o teu santo nome, para agradecer ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor justo. Pai, perdoa, Pai, os nossos erros, perdoa as nossas falhas, Senhor Jesus. Perdoa muitas das vezes, ó Pai, se nós pensamos em voltar, em retroceder, em sair da casa do Pai. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor tem, ó Pai, nos dado o seu amor, nos tem dado a sua graça, nos tem dado a sua misericórdia. E o principal, nos tem dado a tua presença, a presença do maravilhoso Espírito Santo do Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Nós não somos dignos, ó Pai, mas a tua graça, a tua misericórdia, é o teu amor que nos alcança, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nessa noite, eu quero pedir ao Senhor: vai de encontro a esse coração que está ferido, vai de encontro a esse coração que está com vontade de voltar para a casa do Pai, mas por enquanto não tem forças. Espírito Santo, toca, Espírito Santo, faça o teu querido, faça a tua vontade, não é por força, não é por violência, mas Espírito Santo, com o seu amor, com a sua presença é capaz de quebrar o coração mais duro, o coração que está mais purificado. O Espírito Santo, o Senhor, tem capacidade de quebrar e trazer um coração de carne, um coração curado, um coração cheio de amor. Em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite eu te peço, em nome de Jesus, amém. Nesse momento eu quero perguntar, se porventura você ouviu essa palavra, ouviu os louvores, talvez você lembrou dos momentos que você esteve na casa
tem vontade de voltar para a casa do Pai, dê um sinal com a sua mão. Cristãos pastores vai estar orando por você.